Coisas estranhas surgem nos rios do mundo todo, e algumas delas desafiam qualquer explicação. Prepare-se para ver o inacreditável. Número 1. Criatura gigante do rio. Em dezembro de 2024, pessoas que estavam à beira de um rio observaram algo gigante se movendo pela água. O tamanho impressionante chamou a atenção de todos e, claro, surgiram especulações. Seria um monstro tipo o do Lago Ness ou algo totalmente diferente? A filmagem é curta, mas marcante, deixando o público intrigado e tentando descobrir o que era esse habitante incomum do rio. Número 2. Encontro no Lago Bear. Eu vi algo se mexendo ali. O que foi isso? Olha as bolhas! Vai, vai, vai! Um homem caminhava perto da margem do Lago Bear quando notou algo se movendo dentro da água. A criatura apareceu e se aproximou rapidamente dele, mas o homem conseguiu se afastar e logo a perdeu de vista. O tamanho e o formato eram incomuns, diferentes de qualquer jacaré ou animal típico daquela região. O breve vislumbre foi o suficiente para deixá-lo intrigado, se perguntando o que de fato havia cruzado seu caminho. Número 3. Monstro do rio Yangtze. Olha essa criatura bizarra filmada no rio Yangtze, na China. Parecia ter pelo menos 3 metros de comprimento, com um corpo fino e serpentino e uma estranha corcunda nas costas. Turistas viram a criatura perto da barragem das Três Gargantas e o vídeo viralizou rapidamente. Alguns dizem que é uma cobra d'água gigante, outros acham que é apenas entulho flutuando, e tem quem diga que é mais um monstro estilo Lago Ness. Número 4. Massa flutuante do rio. Enquanto moradores estavam perto de um rio na Indonésia, no dia 10 de maio de 2017, eles perceberam algo enorme flutuando na água. No começo, ninguém conseguia identificar o que era. O corpo estava coberto por uma espécie de pelo, parecia pálido e gigantesco de todos os ângulos. Algumas pessoas relacionaram aquilo ao lendário Blob, mas ninguém soube explicar com certeza. O que quer que fosse, sumiu tão rápido quanto apareceu, deixando o rio, e quem testemunhou, cheios de perguntas que ainda não têm resposta. Parecia uma criatura que nem deveria existir. E de fato, se esse animal fosse terrestre, não conseguiria sequer sobreviver por conta da massa corporal. Número 5. Criatura pálida do rio. Uma criatura estranha apareceu na beira do rio, parcialmente submersa. Seu corpo pálido chamou a atenção imediatamente, diferente de qualquer coisa comum da região. A filmagem mostra a criatura mantendo-se baixa na água, movendo-se lentamente e com discrição. Quem assiste fica se perguntando o que poderia ser aquilo e por que parecia tão deslocada naquele ambiente. Número 6. Criatura escura costeira. Um capitão de barco registrou o momento em que uma criatura escura nadava perto da costa sudeste da Carolina do Norte. Isso deu início a muitas conversas. Uns acham que era um jacaré, outros cogitam uma baleia e há até quem mencione o monstro do Lago Ness. A filmagem não traz respostas claras e o debate segue firme sobre o que realmente era essa criatura incomum. Número 7. Animal estranho no rio. Alguém aí conhece essa criatura esquisita? Um homem a viu na superfície do rio e percebeu que seu formato não batia com o de nenhum peixe ou animal conhecido. O corpo era alongado e a cabeça tinha um aspecto bem incomum, chamando a atenção de imediato. A criatura se movia devagar, atravessando a água antes de desaparecer de vista. Quem filmou jura que pode ter visto um ser alienígena. E vocês, o que acham? Número 8. Captura secreta na Polônia. Um homem registrou uma cena estranha à beira do rio que o deixou sem saber o que pensar. Um grupo de homens uniformizados retirava cuidadosamente uma criatura da água e a levava embora rapidamente. A cena gerou várias teorias na internet. Alguns acham que era parte de um experimento científico secreto, outros acreditam que o governo está escondendo algo da população. Seja o que for, o vídeo deixou muita gente curiosa e cheia de perguntas. Número 9. Serpente do Rio Beni. Imagens recentes do Rio Beni, no Brasil, mostram uma criatura estranha deslizando pela água. Longa, escura e imponente. Ela se move suavemente e desaparece sob a superfície assim que o barco se aproxima. As testemunhas dizem que parecia um cavalo d'água com corpo de serpente e uma cabeça que não se parece com nenhum animal conhecido da região. E aí, será que é uma besta fluvial ainda não descoberta ou mais um dos segredos da natureza? Número 10. O Ness do Rio. Um grupo de homens se reuniu perto de uma margem tranquila de rio quando algo incomum surgiu. Flutuando na água, uma criatura longa apareceu com frente clara e costas escuras, muito parecida com o famoso monstro do Lago Ness. Parte do corpo permanecia visível,
enquanto o restante deslizava sob a superfície. Não parecia com nenhum animal conhecido, deixando todos atônitos. As câmeras registraram tudo, captando os movimentos suaves e lentos. Quando a criatura sumiu debaixo da água, todos ali sabiam que tinham presenciado algo extraordinário. Número 11. Mistério no Rio Amazonas. Às margens do Rio Amazonas, o corpo pálido e com feições humanas de uma criatura estranha foi encontrado. Seu formato incomum se destacava completamente da fauna típica da floresta. Quem assistia ao vídeo conseguia ver claramente seus traços, diferentes de qualquer animal comum. A carcaça permanecia quieta sobre a areia, revelando detalhes que geram perguntas até hoje. O que afinal seria essa criatura? Número 12. Monstro do pântano. Esse próximo vídeo mostra uma criatura grande, coberta por pelos escuros e com dentes afiados, parecida com o que muitas pessoas descrevem como o pé grande. Mas o que torna essa aparição ainda mais estranha é o local. Um pântano, bem distante das áreas onde esse tipo de criatura costuma ser relatado. Quem viu o vídeo ficou se perguntando o que era aquilo e por que estava naquele lugar tão incomum. Número 13. Serpente dançante da água. Um usuário da internet postou um vídeo que mostra uma criatura estranha, parecida com uma cobra, se movendo pela superfície de um rio. Ela deslizava e saltava pela água de um jeito que parecia uma dança. A pessoa que filmava observava em silêncio, sem saber o que pensar, registrando tudo com espanto. Conforme a criatura continuava seu caminho, ficava claro que aquele rio abrigava algo fora do comum. Algo que deixava uma impressão duradoura mesmo depois que o vídeo terminava. Número 14. Sereia da vida real. Durante uma caminhada ao longo de um rio tranquilo, um homem percebeu uma figura brilhante se movendo perto da margem. Ela tinha uma longa cauda lisa e cabelos que pareciam flutuar sobre a água. Ele sacou o celular e começou a filmar a cena incomum. Por vários minutos, a criatura permaneceu visível antes de sumir silenciosamente sob a superfície. Essa filmagem rara deixou muita gente se perguntando que outros segredos os rios escondem sob suas águas calmas. Número 15. Monstro do rio em Brunei. Um homem avistou uma criatura estranha em um rio em Brunei. Ela tinha olhos minúsculos e dentes afiados, deixando até especialistas confusos. À primeira vista parecia com um jacaré, mas os moradores locais garantem que nunca viram nada parecido naquela região. Alguns começaram a chamá-la de monstro do rio, enquanto outros especulavam se poderia ser um jacaré mutante. A identidade real da criatura ainda é um mistério e as autoridades alertaram as pessoas a manterem distância da água, só por precaução. Número 16. Ataque com graveto. Um homem caminhava à beira de um rio quando percebeu algo estranho se movendo perto da margem. Curioso, ele cutucou com um graveto e, em questão de segundos, a criatura avançou contra ele antes de desaparecer de volta na água. Por sorte, ele não se feriu, mas ficou claro que havia invadido o território daquele ser. Momentos como esse são um lembrete de que alguns animais e os lugares que chamam de lar devem ser respeitados e deixados em paz. Número 17. Monstro sem olhos no rio. Algo estranho surgiu em um rio na China, e o vídeo rapidamente viralizou. No início, as pessoas pensaram que poderia ser um jacaré, mas olhando mais de perto ficou evidente que era algo completamente diferente. Essa criatura não tinha escamas, e o mais surpreendente, não tinha olhos. Essa combinação deixou todo mundo intrigado, e surgiram várias teorias sobre o que poderia ser esse monstro misterioso das profundezas. Número 18. Criatura misteriosa no manguezal. Você nunca sabe o que pode aparecer nos manguezais de North Queensland. No dia 8 de agosto, um cinegrafista registrou algo surgindo da lama rasa durante a maré baixa. A princípio, ele achou que fosse um crocodilo, mas logo percebeu que era algo totalmente inesperado. A criatura incomum deixou quem assistia ao vídeo coçando a cabeça, tentando adivinhar o que era. Momentos assim mostram que até lugares familiares ainda escondem surpresas e que a vida selvagem por ali guarda muitos segredos. Número 19. Sustão com jacarés. Viagens de pesca geralmente prometem tranquilidade, mas não foi o caso desse homem. O que começou como um dia calmo no rio virou uma cena tensa quando vários jacarés surgiram perto do motor do barco. Os répteis pareciam atraídos por peixes nas proximidades, mas o homem havia, sem querer, entrado direto no território deles. Em segundos,
Um grupo inteiro emergiu do pântano, circulando tão perto que faria qualquer um congelar de medo. Apesar do susto, ele manteve a calma e lidou com a situação com coragem, mostrando que, às vezes, pensar rápido faz toda a diferença quando a natureza resolve pregar uma peça. Número 20. Mistério peludo no rio. Um homem navegava pelo rio quando percebeu uma grande forma escura se movendo na água. O corpo parecia coberto por pelos, mas sua forma exata era difícil de definir. Não se parecia com nenhum animal fluvial comum. A filmagem deixou as pessoas intrigadas e impressionadas, mostrando uma criatura aparentemente desconhecida e levantando dúvidas sobre o que mais pode estar vivendo silenciosamente nos rios. Número 21. Gigante do rio. Durante uma pescaria tranquila, esse homem achou que tinha fisgado um peixe grande, mas não imaginava que seria tão grande assim. A linha ficou esticada, a água começou a se agitar, e por um instante ele jurou que tinha capturado um monstro do rio. Mas quando finalmente a criatura emergiu, todos ao redor ficaram em silêncio. Não era um monstro, era um esturjão gigantesco, um dos maiores já vistos naquela região. Sem dúvida, esse pescador acabou de entrar para a história da pesca. Número 22. Figura pálida. Enquanto fazia uma trilha perto de um rio, um homem parou para descansar sobre uma grande pedra. Foi então que notou uma figura pálida sentada e imóvel, com uma forma quase humana. A pele parecia diferente e a postura era estranha, dificultando a compreensão do que ele estava realmente vendo. Sentindo-se desconfortável, ele resolveu ir embora dali rapidamente. Mais tarde, ao compartilhar o vídeo, quem assistiu ficou intrigado. Que tipo de criatura poderia aparecer tão silenciosamente à beira de um rio? Número 23. Seguidor no túnel. Um grupo de amigos descia um rio calmo no meio da floresta usando boias, quando perceberam que não estavam sozinhos. Ao saírem de um túnel escuro, algo estranho se movia na água atrás deles. Não era peixe, nem lontra. A forma era alta, parecida com a de um humano. O grupo conseguiu registrar o momento em que a criatura se movia sob a superfície, acompanhando o ritmo das boias. Seja o que for aquilo, claramente não pertencia àquele rio. Número 24. Mistério no rio Manasti. Essa criatura era desconhecida para a maioria das pessoas até o final do século XX. Moradores da região contam que ela já estava presente nas águas do rio Manasti desde os tempos das tribos Odawa. Os avistamentos são raros, o que dificulta entender seu comportamento. As poucas imagens registradas mostram uma forma incomum e movimentos curiosos, que despertam a curiosidade de todos. Até hoje, ela permanece como parte misteriosa da fauna local, vivendo discretamente em áreas que a maioria dos visitantes nem percebe, mas que, com o tempo, ela parece estar revelando. Número 25. Criatura com chifres na floresta. Perto de um rio, um animal estranho apareceu andando pela mata. Sua forma era diferente de tudo que se costuma ver, com 2 chifres saindo da cabeça e olhos que pareciam brilhar no escuro. Seria uma espécie rara, um críptido ou algo totalmente desconhecido. O vídeo é curto, mas o suficiente para deixar o público pensando e tentando decidir por si mesmo o que viu. Número 26. Criatura desconhecida no pântano. Alguém aí consegue identificar essa criatura? Ela rastejava e pulava perto do pântano, com movimentos que não combinavam com nenhum animal conhecido. À primeira vista parecia um morcego, mas seu tamanho e comportamento não batiam com isso. Quem assistiu ficou tentando entender se era um animal raro ou algo completamente inédito. Número 27. Aparição evasiva no pântano. Uma criatura gigante apareceu perto dos arbustos de um pântano, movendo-se silenciosamente. Um homem tentou se aproximar usando um spray para enxergar melhor, mas a criatura recuou rapidamente. Poucos momentos depois, ela ressurgiu, flutuando logo abaixo da superfície. Cada vez que o homem se aproximava, ela se afundava de novo, permanecendo quase sempre oculta. O tamanho e os movimentos não se pareciam com os de nenhum animal típico do pântano. As breves aparições captadas pela câmera mostram um ser que definitivamente não age como a fauna comum, mas que claramente está ali. Número 28. Criatura do pântano com vários olhos. Dá uma olhada nessa criatura incomum do pântano. Ela lembra uma água-viva, mas tem múltiplos olhos, o que a torna diferente de tudo o que já se viu por aí. Foi encontrada se movendo lentamente pela água, e sua forma esquisita gerou muitas perguntas. Será que é um animal raro ou algum tipo de organismo simbiótico? A filmagem não dá respostas, só mais mistério e debates. Número 29. Criaturinha cintilante.
Uma criaturinha estranha apareceu na câmera perto do pântano, com um corpo pequeno e o que pareciam ser asas brilhantes. Seus movimentos eram fora do comum e não se pareciam com nenhum inseto normal. O vídeo é curto, mas marcante, mostrando um ser que não combina com a fauna típica. Alguém aí arrisca um palpite sobre o que poderia ser essa criatura cintilante e minúscula? Número 30. Monstro do pântano. Um homem navegava por um pântano quando algo incomum surgiu na água escura. A cabeça da criatura apareceu rapidamente acima da superfície e depois mergulhou novamente, só para reaparecer momentos depois. A criatura permaneceu em sua maior parte oculta, deixando apenas breves vislumbres. Quem assistiu ao vídeo ficou encarando a tela, se perguntando: o que poderia se mover daquele jeito no pântano? Um animal raro, ou algo que ninguém jamais viu? Número 31. Mistério nos rios. Rumores sobre um estranho monstro fluvial levaram um homem até a beira de um rio. Ele lançou uma pedrinha na água, e de repente, ondas enormes surgiram na superfície, se movendo de um jeito que deixava claro que havia algo embaixo. A filmagem é curta, mas mostra o rio reagindo como se escondesse uma criatura de grandes proporções. Teria sido mesmo um monstro aquático ou havia outra explicação? Quem assistiu ficou hipnotizado, tentando entender o que causou aquelas ondas. Número 32. Canguru estranho no rio. Durante uma viagem próxima a um rio, um homem teve um encontro bizarro. Ele viu um canguru segurando seu cachorro, o que chamou sua atenção na hora. Ele correu para resgatar o cão e o canguru foi para cima dele. Por sorte, ele conseguiu puxar o cachorro e sair sem se machucar. O que tornou o momento ainda mais estranho foi o próprio canguru. Ele não parecia normal, completamente diferente do que se costuma ver por aí. Número 33. Rostos na água. Um rio famoso por acontecimentos misteriosos ficou ainda mais assustador quando uma câmera de segurança registrou algo inusitado. No vídeo, rostos suaves pareciam emergir da água, flutuando lentamente, com apenas as cabeças visíveis. A gravação é breve, mas perturbadora o suficiente para chamar a atenção de todos. A imagem gerou curiosidade e debate, enquanto os espectadores tentavam entender o que a câmera realmente havia capturado. Um vídeo curto, mas que deixa muitas perguntas, sem nenhuma resposta clara. Número 34. Cobra gigante do rio. Um homem que mergulhava fundo em um rio deu de cara com algo extraordinário. Uma cobra gigantesca. Seu corpo longo se estendia pela água como se não tivesse fim. O modo como ela se movia lentamente fazia parecer mais um monstro do que uma cobra comum. A filmagem capturou todo o tamanho impressionante do animal enquanto ele deslizava sob a superfície, deixando todos que assistiram completamente espantados. Número 35. Criatura com chifres no rio. Um homem de uma tribo local avistou uma criatura com chifres dentro do rio, aparecendo perto de um animal. De um ponto mais alto, nas montanhas, ele filmou a cena incomum, percebendo na hora que não era algo normal. Para proteger o outro bicho, ele jogou pedras na direção da criatura, que não reagiu. Esse encontro rápido levanta questionamentos sobre que tipos de seres podem viver nesses rios tão pouco explorados. E por que criaturas tão incomuns aparecem em locais onde achamos conhecer tudo? Número 36. Rio coberto de grama. O rio estava calmo quando um grupo de amigos notou respingos surgindo do nada na superfície. No começo pensaram que fossem apenas peixes, mas os movimentos continuavam aparecendo em locais diferentes. Foi então que uma forma estranha, coberta de grama, emergiu da água, algo completamente fora do comum. Flutuou por alguns segundos antes de desaparecer novamente sob a superfície, deixando apenas as ondulações. Os amigos se entreolharam, sem saber se tinham visto uma criatura escondida ou apenas detritos incomuns. Número 37. Garra misteriosa no rio. Um homem filmava a correnteza forte de um rio quando notou algo impressionante. Uma garra enorme segurando um galho de árvore quebrado acima da água. O tamanho e a forma da garra não combinavam com nenhum animal comum, despertando a curiosidade imediatamente. A filmagem é curta, mas faz quem assiste se perguntar: seria isso um monstro do rio? Ou haveria alguma outra explicação para aquilo? Número 38. Monstro do pântano. Algo realmente estranho apareceu em um pântano, captado pela câmera de um homem. A criatura tinha vários rostos e dentes afiados, totalmente fora do padrão. Sua aparência bizarra tornava impossível identificar do que se tratava.
Essas aparições breves são um lembrete de quantas criaturas desconhecidas ainda podem existir escondidas nos pântanos. Alguém aí consegue imaginar o que poderia ser? Número 39. Criatura misteriosa no rio. Um homem avistou uma criaturinha no rio que não parecia com nenhum peixe que ele já tivesse visto. O corpo era escuro e liso, movendo-se pela água com facilidade. Por alguns segundos, ela ficou boiando ali até escorregar silenciosamente de volta para o fundo. Ver algo assim em vídeo mostra como até rios familiares podem esconder seres raros, que normalmente passam despercebidos. Número 40. Avistamento de anaconda gigante. Um vídeo viralizou ao mostrar o que parecia ser uma anaconda de 15 metros deslizando por um rio no Brasil. As pessoas não conseguiam parar de comentar o tamanho absurdo da cobra enquanto ela atravessava o pântano, deixando todo mundo boquiaberto. Felizmente, as autoridades agiram rápido e conseguiram capturar o animal com segurança. Depois de verificar que ela estava saudável, libertaram a cobra de volta na natureza, permitindo que ela seguisse sua vida em seu habitat natural. Número 41. Criatura peluda na Amazônia. Um grupo de amigos estava pescando na Amazônia quando notou algo estranho na água. A princípio parecia uma sombra, mas ao se aproximarem, viram uma figura pequena com o rosto coberto por pelos grossos. Eles não sabiam o que pensar. Alguns acharam que podia ser o pé grande, enquanto outros acreditavam que era um animal desconhecido. De qualquer forma, foi o suficiente para fazê-los parar e ficar encarando, se perguntando que outras surpresas poderiam estar escondidas naquele pântano. Número 42. Avistamento no Lago Ness. Um casal gravava um TikTok durante um passeio de barco quando algo estranho apareceu no fundo do vídeo. No início, eles nem perceberam, mas ao assistirem depois, viram uma criatura estranha se movendo pela água. O tamanho e o formato lembravam o famoso monstro do Lago Ness, o que deixou a gravação ainda mais surpreendente. O vídeo mostra apenas um relance, mas foi o suficiente para pegar o casal desprevenido. Quem viu a filmagem ficou debatendo o que poderia ser. Uma criatura desconhecida, um animal gigante ou algo totalmente diferente. Número 43. Mistério em Lochmorrie. Algo enorme foi visto se movendo logo abaixo da superfície em Lochmorrie, quase invisível sob a água. Naturalmente, isso despertou curiosidade, e o museu local resolveu investigar. Enviaram um drone para sobrevoar o lago, e as imagens só deixaram tudo mais esquisito. Quando o vídeo viralizou, surgiram várias teorias. Alguns disseram que poderia ser Chessie, a lendária criatura da Baía de Chesapeake. Outros acham que talvez seja algo que ninguém jamais viu antes. Coincidentemente, ou não, o museu estava prestes a realizar uma palestra sobre animais marinhos pré-históricos. Número 44. Monstro assustador. Algo estranho se movia no rio, e o homem não conseguia identificar o que era. Primeiro, uma criatura deslizou pela água com uma cabeça enorme e espinhos ao longo das costas, parecendo irreal. Quando chegou mais perto, ele percebeu que era um jacaré gigante, avançando com suavidade e silêncio. Seu coração disparou enquanto observava o animal passar, tão perto e ao mesmo tempo inalcançável. E assim como apareceu, desapareceu sob a superfície, deixando apenas pequenas ondas para trás. Número 45. Olhos sinistros. Caminhando pela margem do rio, um homem notou algo estranho na água. 2 olhos estavam olhando diretamente para ele. Quando se aproximou, percebeu que era um jacaré. A cabeça áspera mal aparecia acima da superfície, e a boca, ligeiramente aberta, exibia fileiras de dentes. A criatura ficou parada, observando em silêncio por vários segundos. Nenhum dos dois se mexeu, criando um momento tenso. Curto, mas suficiente para fazer aquele trecho do rio parecer muito mais misterioso. Número 46. Criatura contorcida em Singapura. Você não vai acreditar no que um pescador de 54 anos encontrou em Sentosa, em Singapura. Ele achava que estava apenas pegando isca, mas acabou fisgando uma criatura estranha e contorcida. No início, as pessoas na internet surtaram. Alguns disseram que parecia um alienígena ou uma criatura de lenda, mas na verdade era uma estrela cesto, um animal de águas profundas que vive a 550 metros abaixo da superfície. Seus braços podem se esticar por mais de 1 metro. E o mais impressionante, se um predador morder um dos seus membros, ele simplesmente cresce de novo como se nada tivesse acontecido. Número 47. Esturjão inacreditável.
Um homem mal acreditou na própria sorte quando avistou o que parecia ser o maior esturjão do mundo. O peixe gigantesco se estendia além de tudo o que ele já tinha visto. Com cuidado, segurou o rosto do animal e mediu seu comprimento impressionante, completamente fascinado com o tamanho. Em vez de manter o peixe, ele o soltou, observando-o deslizar de volta para a água. Um momento raro, com certeza. Tópico curioso: enquanto caminhavam às margens de um rio, dois homens notaram algo estranho na margem. A princípio, parecia uma pessoa, mas depois viram que havia uma cauda. A curiosidade falou mais alto, e um dos homens se aproximou com cuidado. A figura permaneceu imóvel, completamente parada. Quando o vídeo foi publicado, a internet foi à loucura. Alguns juraram que se tratava do fantasma de uma sereia, enquanto outros simplesmente não conseguiram entender o que era aquilo. Seja lá o que for, deixou todo mundo falando e tentando adivinhar. Deixe sua opinião nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. E aí, qual dessas criaturas você acha que realmente existe? Ou será que a natureza ainda guarda segredos que a gente mal começou a entender? Uma coisa é certa: os rios do mundo estão cheios de histórias estranhas, e talvez a próxima descoberta esteja mais perto do que imaginamos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!